Ó, muito legal, né, essa passagem. Fala bastante de serviço, né, de quando a gente entrega tudo, né, a gente entrega o ego, tudo que a gente faz, a gente entrega para ele, né. Então existe essa sabedoria da ação, né, esse verdadeiro karma yoga, né, que é agir de forma consciente e agir para a consciência, né. Um pouquinho da nossa segunda lição também, a gente transformar tudo em serviço. Né, mesmo a nossa prática espiritual, a nossa sadhana, a nossa sentada, né, a meditação. Eu lembro que uma vez eu estava no sadhana camp e estava difícil de meditar. E para mim, fazer o serviço fora lá do sadhana camp estava tranquilo, né. Minha mente às vezes mais agitada, mais voltada para fora, né, tinha dificuldade de voltar para dentro, porque para fora eu falava: "Bom, é o seu serviço, tá ótimo, então vamos fazer, né". Mas aí um dia o Dada Krishna Sivananda, ele falou de como fazer a meditação, a gente precisa fazer a meditação como se fosse um serviço, que a gente faz a consciência, né. E aí nesse dia a minha meditação foi muito boa, porque eu falei: "Bom, não é para mim, né, não é para o meu próprio desenvolvimento espiritual, também é uma consequência, né, mas eu estou servindo, né, eu estou fazendo com que esse veículo aqui, pequenininho, seja um veículo da consciência". Então ajuda muito a concentrar, né. Baba fala: "Vocês nunca devem parar de fazer yaga", né, que é esse tipo de serviço, né. Tem 4 yagas, né. A gente tem esse serviço, Tri Yagya, que é o que a gente faz no mantra do banho, né, seria esse serviço aos ancestrais, esses sábios do passado, essa lembrança e essa energia, né, que a gente doa e recebe deles quando a gente está fazendo mudra, no banho. A gente tem um serviço a essa terra, aos animais, aos seres vivos, a gente tem o serviço à humanidade e a gente tem o serviço à consciência, né, que é esse Adhyatma, Yagya, né. Então, todos os serviços a gente precisa desenvolver. Ele fala: "Nunca pare, né, nunca descanse", né, para que a gente não caia nesse abismo. E esse abismo é o quê? É o abismo desse às vezes, desse desenvolvimento apenas unilateral, ou para fora ou para dentro. Na verdade, o nosso caminho é de equilíbrio, né, de serviço, de karma yoga e de Jnana Yoga e de Bhakti Yoga. E esse Karma Yoga, né, ele é um serviço que, na verdade, ele está integrado com Bhakti Yoga e ele está integrado com o Jnana Yoga, né. Por quê? Porque quando a gente age com a consciência, a gente está agindo a partir do nosso intelecto superior, aquele intelecto que quer se unir com a consciência, né, que quer ver as coisas como um só. E a gente faz por entrega, né, por devoção. Então, Bhakti Yoga está ali também, né. Então o Karma Yoga perfeito, o serviço perfeito é aquele que é feito com esse objetivo, né, com essa entrega. Eh, Quando eu estava aqui, né, nesse Acharya Tour, bom, aí às vezes a gente vai para várias cidades e às vezes o tempo da sadhana encurta, né, fica mais pequenininho. E ainda que eu esteja, né, servindo, fazendo totalmente ali na missão, né, fazendo o serviço que eu preciso fazer, quando a sadhana fica pequena, né, ou quando a gente de alguma forma essa conexão, né, essa devoção, ela fica pequena, parece que o serviço é zero. Não importa o serviço que você está fazendo, né, ele perde toda a qualidade dele, né. Então, a devoção, né, lembrar para quem você faz, basicamente, né, por que você faz, para quem você faz. E sentar ajuda muito, né, a meditação ajuda muito a lembrar desse propósito. Então a gente conseguir realmente estar conectado com isso, é como colocar o 1 na frente do zero desse serviço, né. Então, mesmo na vida de monge, a gente pode se sentir desconectado, né. Mesmo no meio do serviço, a gente pode estar completamente desconectado, né. Então, é super importante a prática, realmente tudo, né, a prática da devoção, né, e desse conhecimento que Baba fala de pinacular, né, que é esse conhecimento de querer, atingir essa consciência. E tá bom, a gente já sabe, né, que servir é muito bom para o mundo, mas por que é tão bom pra gente, né? Falou desse caminho do altruísmo, né? O que que é altruísmo, né? Alter, é é para o outro, né? Alter significa outro. Então seria nossa finalidade de vida é o outro, né? E egoísmo é quando a finalidade da nossa vida é o ego, né?
Mas não é um outro, por exemplo, a gente vai ajudar porque a pessoa, a gente pode, a gente é superior, e a pessoa, movido pela piedade, né? Mas é movido, na verdade, e deveria ser, se a gente pensar realmente em altruísmo, é movido pelo conhecimento da unidade, né? A gente não ajuda o outro, a gente ajuda a gente mesmo, né? A gente ajuda essa consciência que se manifesta no outro, né? Então, é como se a nossa identidade ela fosse mais ampla, né? Fosse mais ampla, abarcando o mundo todo, né? Então, o altruísmo mesmo, ele não tem sentimento de superioridade, né? Ele pode ter compaixão. Compaixão é sofrer junto, né? Porque a gente fala, uai, não dá para fazer outra coisa. O que eu posso fazer é estar do lado aqui sofrendo junto, né? Porque é o meu sofrimento também, né? Mas é muito bom porque esse sentimento de unidade nos impulsiona a agir. A gente está sentindo aquilo na pele, né? Mas por que que o serviço é tão importante, né, nesse caminho de compreender o que que é essa consciência, né? O serviço, é, primeiro, é ele que vai formar o nosso caráter, né? Nosso caráter, nossa coragem moral também, porque é aquele momento em que a gente cresce no sentido de que eu não faço a vontade do meu ego, né? Eu faço a vontade desse algo maior. Quando eu faço para o outro, né? Não estou fazendo para mim mesmo. Eu estou crescendo em consciência, né? Eu estou de alguma forma disciplinando meus desejos, né? E estou crescendo, estou amadurecendo. Então, esse hábito, né, de fazer o bem, a gente não faz só o bem para as pessoas, né? A gente une as pessoas, né? A gente une aquilo que dentro da gente está fragmentado, né? Então, onde existe vazio de conhecimento, de sabedoria, de preconceito, de discriminação, de complexo, a gente vai o quê? Unindo, né? Esses fragmentos de dentro e conhecendo um pouco mais da unidade, né? Então é totalmente sadhana, né? É uma sadhana viva. E também é muito legal, né? Tem coisa melhor, né, do que servir? Não tem, gente. Não tem. Eu, nessas viagens aqui, às vezes eu tava lá, meio para baixo, uma coisa assim, viagem para lugar, tal, sadhana pequena. Mas na hora do serviço, meu Deus do céu, eu não sei o que acontece, né? Vocês sabem aí quando estão servindo, é uma energia que não é nossa, não é nossa, né? Como a gente está fazendo a vontade da consciência, a consciência desce sobre a gente e fala, gente, vamos fazer e vamos fazer com energia, né? Com essa vontade. E aí a gente sabe, é o momento em que a gente é maior do que a gente mesmo, que a gente não é a gente mesmo, né? Que a gente está fazendo o que precisa fazer para o outro, né? Para essa grande consciência. Então é muito bom. Nesses dias eu conheci o Mosteiro Sudavari, é um mosteiro budista. E aí eles têm mais serviço espiritual, né? Então tem as conversas, eles abrem lá o mosteiro para os praticantes, né? Então tem bastante de serviço espiritual. Mas não tem muito de outro tipo de serviço social, né? E aí eu lembro que é muito boa a meditação, tudo, a filosofia, né? Deu para conversar um pouquinho com a Jan e conhecer melhor. Então é fascinante, eu adoro, né? Porque o budismo Theravada, ele é muito fiel aos ensinamentos de Buda, né? Só que aí eu deitei lá na cama e aí eu pensei, gente, imagina se eu já tinha pensado antes em virar monge do budismo, antes de conhecer a Nanda Marga. Só que aí eu pensei, eu não aguentaria, sabe? Eu não aguentaria porque, nossa, é muito isolado, né? E não tem essa coisa, né, tanto da troca com as pessoas, de estar no mundo, de estar envolvido, né? Me pareceu um caminho um pouco seco, né? E difícil, né? Um pouco árido. E então eu acho que o serviço ele realmente tem esse caráter de fazer a gente fazer sadhana, só que de uma forma divertida, né? Que é a gente estar junto com as pessoas e aprender muito com as pessoas, né? A gente cresce muito, né? Estando fora de si, né? É uma forma de transcendência bem mais divertida. E o Tagore que fala, né? Eu dormi e sonhei que a vida era alegria. Eu despertei e vi que era serviço. Eu servi e vi que o serviço era alegria, né? E é muito assim, né? O serviço é bom demais. E a gente sabe, né, que pra gente que agora tá de monge, quando a vida tá dedicada a isso, é mais fácil. Mais fácil que a vida de família, né? Isso aqui, tudo é serviço, né? A vida familiar é completamente um serviço e um serviço com
possibilidades incríveis, né, de grandes resultados, realmente de formação, criação de um ambiente harmonioso para o desenvolvimento de cada um. É um serviço magnífico, né? Se a gente vê como serviço, e é um sacrifício também, né, enorme. Falam, vida de monge, que sacrifício, que coragem você tem, gente. Família é sacrifício também, né? E muito, né? E ainda precisa servir depois, no tempo livre. Que tempo livre que existe? O que tipo, né? E vida de Marg não é fácil, né? Também passei muitos anos na vida de Marg e às vezes a sábado fica pequena, aí tem que servir, aí tem a família, aí tem tudo e é tudo um grande sacrifício mesmo, de fato. E a gente tem um pouco de renúncia, né? De café, de chocolate, né? Que é difícil. Mas a vida de quem tem família e serve é realmente uma dedicação total também, né? São trabalhadores de tempo integral, né? E especialmente se conseguem levar cada aspecto dessa vida como uma forma de servir a consciência, né? Outro aspecto bom do serviço é que a gente se aprimora, né? Por exemplo, tem gente que se aprimora muito porque é muito autocentrado, né? Então fala, eu vou fazer vou desenvolver essa habilidade aqui porque eu quero, sei lá, vamos pensar. Eu quero ficar muito bom em algum esporte, né? Quero jogar tênis muito bem. E ele vai, se autocentra, faz aquilo muito bem, e não importa o resto, ele vai se dedicar àquilo, né? Porque ele é autocentrado, né? Agora tem gente que não é autocentrada, né? E precisa de uma outra motivação para fazer algo bem, né? E às vezes o serviço é a melhor forma para essas pessoas se auto-aprimorarem. Eu lembro que eu estava aqui um dia no Ceva Brato, aqui de São Paulo, e eu cozinho muito mal, né? Eu sou uma péssima cozinheira e eu gosto de cozinhar em 10 minutos. E aí eu como para sobreviver mesmo, né? Então, assim, eu nunca vou me aprimorar na cozinha, nunca, nunca, nunca. Até que nesse Ceva Brato, tava cheio de panelona grande, só tava eu e o Bhaskar no início, e um monte daqueles panelão gigantes para cozinhar para um monte de gente. E aí eu falei, Baba na lá, vai ser na força do guru, né? Vamos ter que fazer bem. E aí eu fiz a primeira vez, tal, ficou ruim. E aí eu lembrei, né, do como é que os indianos faziam, e aí fui refazendo tempero, e ruim de novo. Aí refiz, reformulei, tal, até o negócio ficar bom. Sabe quando você toma uma firme determinação? Essa comida vai ficar muito boa. E aí o negócio ficou bom no fim, ficou gostoso. Então eu descobri, né, que com empenho, com determinação, né, eu consigo cozinhar bem. Eu só preciso me dedicar, né? Isso aqui quando a gente se dedica para o outro, é muito mais fácil, né? Para quem já é dessa natureza, né? Para quem não é tão autocentrado, né? Mas é importante também, às vezes, equilibrar, né, esses dois lados. Mas Baba fala, né? Se estabelecendo um serviço é quando a gente faz 100% de serviço para o outro e 0% para si mesmo. A gente pensa, meu Deus do céu, vou ficar abandonado nesse mundo, né? Na verdade, não, né? Na verdade, a gente é servido e é servido pelo mestre dos mestres, né? Pela grande consciência que sabe exatamente o que a gente precisa, né? E não é teoria não, né, gente? Vocês sabem. Fui sair aqui no Acharya Tour, daquela forma bem planejada que vocês conhecem, né? Então, amanhã você começa. Amanhã você viaja. Tá bom. Então tá, vamos viajar, vamos planejar aí 1 mês e meio de tour. E a gente é realmente muito servido, né? No caminho. Cada dia mais sem se preocupar com o que vai vir, ele faz o máximo esforço, faz o que tem que fazer, faz o serviço, e o resto vai ser garantido, vai ser dado, né? E então a gente precisa desenvolver essa confiança, mas para a gente desenvolver essa confiança e essa entrega, a gente precisa passar aperto, se colocar em apuros, tá, gente? Então façam isso, testem o guru, se coloquem em apuros e vocês vão ver como vocês vão ser sempre carregados, né? Todo mundo já tem muita história sobre isso, né? Sobre essa entrega, mas é diária mesmo, né? Não vai ser um milagre ou outro, vai ser todo dia que vai aparecer alguma coisa que vai realmente te salvar, sempre que você tiver em dificuldade. Então é isso, o serviço é total, prática é parte da nossa prática, né?
E, e a nossa sadhana também é serviço. Então, nunca negligenciar, né? Pensar, não, eu vou dar, né? Vou só servir aqui, né? Não, não, não. Sadhana é serviço, né? E para o serviço valer, a gente tem que ter essa conexão com o Supremo, né? E a sadhana ajuda bastante. A prática de sentar ajuda a gente bastante a manter essa conexão, né? Claro que é um equilíbrio dinâmico, né? Às vezes a gente vai estar servindo mais, às vezes a gente vai estar fazendo menos sadhana, mas é bom, o máximo de metódico que a gente conseguir ser com essa prática, melhor, né? E porque o mundo é tão rápido, tão ligeiro, né? Puxa a gente de todas as formas, né? E às vezes a gente ser metódico, ser um pouquinho excêntrico na nossa prática, né? E tomar o nosso tempo pode ajudar bastante, né? A fazer o serviço florescer também, né? A ele tá sempre impregnado dessa vibração e desse amor, desse bhakti, dessa devoção, né? E aí é ele que faz, não é a gente, né? Nunca criar esse ego de que eu faço, né? A gente não faz nada, né, gente? Mas ele faz tudo. Ele faz melhor, e fala melhor, e sente melhor. Então é sempre bom a gente estar sempre aberto para ser esse canal, né? Felicidade de ver vocês aqui. E super namaskar.